eu enviei aqui para mais alguns grupos, né? Pode ser? Bom, Pode ser. então tá bom. Bom, então Letícia, Daniel, né, o Alexandre, o Leonardo, obrigado, tá? Pela presença de vocês. Agradecer em nome de toda a diretoria dos associados da Abra. Como eu disse anteriormente, a gente trabalha com vocês, né? A nossa clínica, né? A Fenelon trabalha com vocês, então a gente tem bastante confiança. A gente já conhece o Alexandre há mais tempo também, de relacionamento, que trabalhou muito tempo com a nossa conta no Santander. E o que a gente passou para os associados nessa nossa primeira conversa, o que a gente espera é que no mundo que a gente está vivendo, e principalmente no Brasil cheio de incertezas, tanto políticas, sanitárias e econômicas, nós da Abros esperamos que vocês nos tragam um pouco dessa perspectiva e do conhecimento de vocês. A gente sabe que vocês possuem uma organização de apresentação, vocês vão trabalhar essa apresentação da maneira que vocês mais estão acostumados, e falarão, obviamente, do know-how de vocês, desse conhecimento, das áreas estratégicas. A gente pede também que vocês falem um pouquinho do material, do portfólio de vocês, né, do seguro, linha de crédito, porque nós trabalhamos muito com isso também, aplicações e investimentos, né? Mas antes, eu gostaria de ter a liberdade de pedir para vocês que vocês se apresentassem como empresa também, né? Que vocês falassem a história da VLG e também os números da empresa, que eu sei que são muito grandes, eu sei que vocês trabalham com um recurso muito alto, então vocês têm muitos clientes. E isso nos levou até vocês e trouxe-os até a Abro, pelo conhecimento e pela capacidade que vocês possuem. Eu gostaria de deixá-los totalmente à vontade. Eu percebi que o chat está aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, eles vão colocar no chat e vocês podem conversar. Eu estarei aqui, obviamente, o tempo todo, tá? Mas eu gostaria de deixá-los totalmente à vontade, tá bom? Muito obrigado novamente. Legal, Maurício. Então, boa noite a todos. Leonardo falando aqui, né? Então, como eu estava comentando anteriormente, né, para quem entrou agora, a minha experiência é 100% do tempo, né, profissional no mercado financeiro, no mundo de investimentos, né? Saí da faculdade e fui direto trabalhar na área de pesquisa do Santander, fiquei lá por 11 anos, né? E nada mais é do que pesquisar sobre cenário, sobre política, sobre momento macroeconômico e sobre quais são as classes de ativo, né, vencedoras de acordo com o ambiente macro e político de Brasil e de mundo, né? Foi onde eu conheci os sócios fundadores da VLG, lá em 2016, né? E me convidaram em 2018 para ser sócio da empresa, né? A VLG existe desde 2016. A gente tem operação não apenas em Brasília, como também em Goiânia, aqui em São Paulo, onde eu fico, também em Fortaleza e também na Bahia. Tá? Então, a gente tem essa estratégia de crescer via diversificação geográfica, principalmente com foco em Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Estamos nos aproximando a 2,5 bi sob custódia, 2,5 bilhões de reais sob custódia de clientes, tá? Com faturamento aproximado de 15 milhões de reais por ano, tá? E a VLG existe, Maurício, né? Eu acho que a sua observação, sua pergunta foi, né, totalmente propícia, né? Quem é a VLG, por que a VLG existe, né? E onde que a VLG se encontra atualmente, né? Onde que a gente está e como é que a gente pode atuar, né? Então, a VLG existe por conta de uma distorção do mercado de investimentos, do mercado de capitais do Brasil, histórica, né? Uma distorção histórica que acabou sendo quebrada, né, pela entrada da XP há alguns anos atrás no mercado como um grande player de tecnologia, de plataforma aberta, e que literalmente quebrou o oligopólio dos grandes bancos, né? A VLG existe exatamente por isso, né? A quebra do oligopólio, né? Antigamente a gente era obrigado a depender dos grandes bancos para qualquer tipo de serviço financeiro, né? A minha praia é mais investimentos, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? De novo, né? Cenário macro, política, classe de ativo vencedoras, classe de ativo perdedoras, a gente já vai chegar lá, mas não é só de investimentos, né? Que esse oligopólio ele quebrou, né? Esse oligopólio também era de outros serviços financeiros, como por exemplo seguro e consórcio, a Letícia vai falar bastante disso,
e todos os serviços direcionados à pessoa jurídica, como crédito, fusões, aquisições, recebíveis. Aí o Alexandre tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, ele também vai conversar. Mas, de maneira geral, né, a VLG existe, de novo, né, porque esse grande oligopólio foi quebrado através de tecnologia e através de uma plataforma aberta, né? Onde é que eu estou querendo chegar? A experiência do cliente, através da VLG, né, ela é mais tranquila e agradável no que diz respeito à tecnologia, comparado com a tecnologia dos grandes bancos, para navegabilidade, para usar aplicativo, para aplicar dinheiro, para tirar, para pagar conta, assim por diante. E não existe conflito de interesse, né? Diferente do que acontece nos grandes bancos, né? E eu consigo falar isso de boca cheia, porque vivi isso, né, durante 12 anos no Santander, Alexandre idem, né? O gerente do banco tem meta por produto, né? O banker do private que te atende, né, ele tem meta de produto, ele tem o chefe dele lá no cangote fazendo com que ele maximize a receita, né? E não maximize a satisfação do cliente, né? Poxa, Léo, mas e se ele perde cliente? Se ele perde cliente, não acontece praticamente nada, porque ele é um grande banco, ele vai lá e pesca no aquário, né? E é exatamente o que está acontecendo. Eles estão perdendo clientes, né, para empresas como a VLG, que trata o cliente como o maior ativo possível, né? A gente desenvolve aqui um relacionamento com os clientes que é praticamente médico da família, né? Tem cliente que entra na concessionária, liga para a gente, né? Ô, Léo, tô na concessionária aqui, tô na BMW aqui, tô na Mercedes, pensando em passar o cartão aqui para comprar um carro de 200 mil reais. Você acha que eu faço isso? Você acha que vale a pena? Você acha que não acha? A gente tem grana aí para honrar com isso? Não tem? Ô, puta, eu tô quase comprando imóvel aqui, o que você acha que eu tenho que fazer? Então, vai além do mundo dos investimentos, né? Você acha que a gente tem que comprar mais bolsa? Acho que a gente tem que tomar mais risco agora, já vamos chegar lá no porquê, né? Mas você já pensou em blindar o seu patrimônio? Você já pensou em fazer um seguro de vida para te garantir caso alguma coisa com seus investimentos dê errado, né? E aí entra a figura da Letícia com todo o planejamento patrimonial e blindagem patrimonial, né? Seguro de vida. E na parte das empresas, né? Que é a praia do Alexandre, Maurício, aí sim é apenas a pontinha do iceberg, né? Porque esse movimento de quebra de oligopólio em relação a uma melhor prestação de serviço, em relação a investimentos, em relação a seguro e consórcio, isso já começou aí há 7, 8 anos atrás, né? Está em franco crescimento ainda, mas os bancos já vêm sangrando há algum tempo, os bancos já vêm pagando pela ineficiência, eles já vêm pagando por essa falta de independência no serviço prestado, né? No mundo PJ, né, no mundo de atendimento a empresas, isso acabou de começar, né? As pequenas e médias empresas, as grandes também, mas principalmente pequena e média empresa, acaba sofrendo muito, né, na mão do banco por diversos motivos, e toda essa ineficiência está se traduzindo em perda de market share, e empresas como a VLG têm abocanhado esse market share por conseguir prestar um serviço muito melhor e muito mais independente, né, do que o banco, tá? Então, a VLG existe para atender os clientes de maneira 360, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, seja para investimento ou para qualquer outro tipo de serviço financeiro, né? Investimento lá fora, uma remessa de câmbio. A gente vai passar aqui sobre todos os produtos e serviços prestados pela empresa, mas em uma linha, né? Imaginem que a VLG é o banco de vocês. Imaginem que a VLG é uma instituição financeira que consegue prover exatamente todos os serviços financeiros que um grande banco consegue prover, com independência, com mais tecnologia e com uma grade de produtos muito maior. Certo? Eu estava pensando, Maurício, em falar um pouquinho do cenário, se ninguém tiver alguma dúvida em relação a quem é a VLG, qual é o nosso tamanho, quem é a gente. Eu acho que eu odeio aquelas lives que são monólogo, né? Que só tem uma pessoa que fala e não para de falar e todo mundo fica ali ouvindo sem poder perguntar, sem poder interagir. Eu acho que quanto mais a gente interagir, melhor. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação em relação ao que foi dito até agora. Podemos seguir? Vamos lá. Vamos lá. Então, minha ideia aqui é apresentar um pouquinho do cenário para chegar do porquê a gente gosta de determinadas classes de ativo, porque a gente não gosta de outras, o que a gente está enxergando como oportunidade, o que a gente está vendo como risco, e daí passar a bola para a Letícia e para o Alexandre falarem tanto da blindagem patrimonial como também de todos os nossos serviços para PJ.
tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho de cenário, e aqui é importantíssimo, né, Maurício? Me interrompam aí quando vocês quiserem para ir perguntando. Vou até pedir para o Ale e para a Letícia irem me ajudando com as perguntas, caso alguém digite alguma coisa ou abra o microfone para o pessoal perguntar. Se eu estiver aqui no raciocínio, eu vou acabar não conseguindo ler as perguntas ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente está vendo atualmente, né? Eu acho que para surpresa não só da gente, mas para surpresa de boa parte do mercado, boa parte dos economistas, né, a gente está vendo uma recuperação mais rápida do que o esperado da economia doméstica, né? Pensando um pouquinho em Brasil para depois falar de Estados Unidos, China e Europa, né? Pensando em Brasil, a gente está vendo uma recuperação bem mais rápida do que o esperado da economia doméstica, né? Lá no Economês, né, Maurício, é chamado de recuperação em V, né? Aquela queda super forte por conta da pandemia, ela não está se recuperando devagarzinho, aparentemente, né? Aparentemente, a gente está tendo uma melhora exponencial e os números estão aí para não me deixar mentir, né? A gente está tendo aí indicadores de confiança do empresário, indicadores de confiança do consumidor, já voltando a níveis pré-pandemia. A gente está tendo divulgação de dados do varejo, mostrando aí também uma recuperação bastante forte. A gente gosta muito de olhar resultados das empresas de capital aberto para ter um termômetro em relação ao que está acontecendo com a economia. Então, o resultado dos grandes bancos melhorou, estão voltando a emprestar, estão voltando a ter crescimento de lucro. A gente olha, por exemplo, lojas Quero-Quero, que seria uma proxy aí do setor imobiliário, material de construção, está voando esse setor também. A gente viu empresas como Iguatemi, por exemplo, terem conseguido divulgar lucro, né, no primeiro trimestre, né? Imagina o que não vai acontecer agora no segundo trimestre, com a reabertura da economia. Então, é verdade que sim, né, esse processo digamos, solução da crise sanitária, né? Ele está muito mais devagar do que a gente gostaria, né? Esse governo está indo muito mais devagar, né, do que a gente almejava no sentido de resolver a situação de fato, mas, né, a grande verdade é que é um problema que tem começo, meio e fim. De novo, poderia ser uma solução mais rápida? Poderia, mas, né, dentro do possível, né, Brasil, né, sempre te acaba demorando um pouco mais que o resto do mundo para resolver as questões internas, né? E agora não está sendo diferente, a gente está demorando um pouco mais do que os países desenvolvidos para resolver, mas, de novo, né, pensando há 6 meses atrás, a gente tinha um problema sem solução, né? E agora a gente tem um problema com solução, que é a vacinação, que de fato vai fazer com que a gente consiga virar finalmente essa página do Covid. E aí, Maurício, tem muito consumo reprimido, né? A grande verdade é essa, as pessoas estão loucas para sair de casa, para voltar a viajar, para voltar a ir num restaurante, para voltar a ir no shopping, para voltar a ir num cinema. A gente já começou a ver, né, esses indicadores, tanto de serviço quanto de consumo melhorando, tá? E como se não bastasse, a gente tem o maior estímulo fiscal de todos os tempos, né? Eu estava lendo uma reportagem hoje no jornal, né, que o tamanho do auxílio emergencial, né, ele foi mais do que o dobro de um ano de Bolsa Família. Então, imagine que a gente teve, em pouco mais de 6, 8 meses, né, um estímulo fiscal, né, o governo dando dinheiro, né, do tamanho de 2 anos, praticamente, 1 ano e meio de Bolsa Família em apenas 9 meses. Deu mais ou menos 10% do PIB. Tá? E o governo conseguiu fazer tudo isso, por incrível que pareça, respeitando o teto de gasto, tendo responsabilidade fiscal. Tanto é que a dívida pública, depois de muitos anos, voltou a cair. A dívida pública em relação ao PIB acabou de ser divulgada essa semana e veio em queda, né? Veio uma melhora do déficit público em relação ao PIB, né? Que, se tratando de Brasil, praticamente um milagre, né? A gente veio numa espiral super negativa em relação à dinâmica fiscal, né? Então, a gente está vendo um bom momento para a economia doméstica. É claro que não dá para extrapolar isso para o infinito. A gente está falando de Brasil, né? O Pedro Malan falava isso, né? Eu sempre roubo essa frase dele, né? No Brasil, até o passado é incerto, né? E é verdade, né? A gente viu aí alguns movimentos do STF, inclusive no passado recente, né? Com a questão do Lula, provando mesmo de fato que até o passado é incerto no Brasil. Então, não, né? Não dá para montar uma carteira que tem um peso maior em bolsa, por exemplo, que é um ativo que deve continuar indo muito bem, né? Nesse cenário, e largar lá a carteira de bolsa, né? E aí, Maurício, que a gente entra na questão, né, do papel da VLG em relação ao pós-venda, né? O pós-venda do mundo de investimento, né, ele é infinito. Então, toda essa história que eu estou contando para vocês aqui, isso aqui é uma novela, né? Todo dia tem um capítulo diferente, todo dia tem uma notícia política diferente, todo dia é divulgado um indicador econômico diferente, né? Até o final da semana que vem está pautado para a privatização da Eletrobras ser votada. Quando alguém aqui imaginava que seria possível
um governo brasileiro privatizar a Eletrobras. Então, assim, baita notícia positiva que está bem encaminhado. O Guedes já saiu falando hoje, o Pacheco também, em relação à celeridade de reforma administrativa. Então, tem algumas coisas muito boas acontecendo, mas tratando de Brasil, tudo pode mudar do dia para a noite. Então, Maurício, a gente calibra aqui a carteira dos clientes de acordo com o cenário, e o pós-venda é o monitoramento disso. O pós-venda é continuar analisando, continuar acompanhando, né, o desenrolar desse cenário, exatamente para falar, olha, clientes, investidores, estava na hora de comprar a bolsa, porque a bolsa continua fazendo nova máxima, e agora está chegando perto das eleições. Está chegando perto das eleições, o Lula é candidato e está com intenção de voto alta. Então, talvez, né, a aversão a risco suba. Então, talvez faça sentido reduzir um pouco da posição de bolsa, botar esse lucro no bolso e aumentar a posição de renda fixa. Então, esse tipo de calibragem, né, no portfólio dos clientes, aqui na VLG, a gente tem muito carinho em relação a isso, porque a gente sabe que é super difícil das pessoas acompanharem todo o noticiário, ainda mais extrapolar esse noticiário para os seus investimentos e continuar tocando a própria vida, né? Então, a gente funciona aqui literalmente como médico da família, a gente funciona aqui literalmente como alguém que acompanha o cliente para a vida inteira, né? O investimento, ele carece desse pós-venda. Voltando para as classes de ativo, então, quem mais se beneficia de recuperação econômica? Bolsa na veia. Já está acontecendo, deve continuar acontecendo, né? Que é essa combinação mágica, né, de commodities para cima e economia doméstica se recuperando nessa reabertura, tá? Além disso, é interessante notar também, né, que normalmente nesses momentos, né, de alívio do estresse ou nesses momentos de menor aversão a risco, se proteger fica mais barato, né? O que eu quero dizer com se proteger fica mais barato, né? O dólar veio de 6 para 5. O dólar ter vindo de 6 para 5, a gente está falando aí de um movimento de um pouco mais de 10%, um movimento muito relevante. Movimento muito relevante para um país que, pensando a médio e longo prazo, ainda tem seus problemas, né? A solução, né, o problema fiscal do Brasil ainda é bastante crítico. A gente tem uma eleição daqui a pouco, que normalmente traz bastante aversão a risco, então a gente não pode bobear. Então, nesse sentido, Maurício, a gente tem trazido para os clientes a oportunidade de ter uma exposição em bolsa, e aí tem diversos mecanismos para ter exposição em bolsa, mecanismos mais conservadores, mecanismos mais arrojados, a gente pode entrar no detalhe mais para frente se o pessoal quiser ouvir, mas principalmente olhar para o lado defensivo da carteira. Qual que é a oportunidade agora? Comprar esse dólar. Por quê? Porque se der tudo errado, o real vai se desvalorizar, o dólar vai subir e a gente vai conseguir ter uma carteira balanceada, uma carteira diversificada. Então, Maurício, diferente do passado recente, onde a gente tinha muita dificuldade de fazer uma alocação eficiente em moeda estrangeira, né? Isso acabou mudando bastante no passado recente agora. A gente tem vários veículos novos disponíveis na plataforma, né? Mais um motivo para os nossos recursos não estarem nos grandes bancos, né? E sim na mão de alguém que é independente, né? A VLG, de novo, cumpre exatamente esse papel, né? Então, a gente tem diversos, né, veículos que não existem nos bancões de investimento dolarizado com liquidez. Então, um fundo internacional de renda fixa, volatilidade baixa, 100% dolarizado. Ele só pode comprar títulos de dívida, só pode comprar o Tesouro Direto de cada país que não seja o Brasil. Ele só pode comprar CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, instrumentos de dívida, instrumentos de renda fixa que não seja do Brasil. E a cota do fundo é dolarizada. Quando você compra a cota do fundo, você está comprando a cota do fundo no dólar do dia. Quando você pede o resgate, você está pedindo o resgate no dólar do dia do resgate. Então, você acaba protegendo o seu patrimônio, né? Você está tendo uma exposição em bolsa porque está no momento positivo, mas, ao mesmo tempo, você está protegendo a sua carteira contra esse cenário positivo do dia para a noite não se materializar, né? A Eletrobras não é privatizada, a reforma administrativa não passa, a economia tem um voo de galinha, então esse cenário positivo que eu estou traçando aqui, vamos supor que ele se desaqueça e o Natal não seja tão bom, o juro vai ter que ser para 7, 8% e não para 5, 6%, porque o IPCA que foi divulgado hoje foi muito maior do que o esperado, e essa inércia inflacionária continua incomodando, e aí esse cenário doméstico que está momentaneamente favorável, ele acaba azedando. Bom, se ele acaba azedando, o real se desvaloriza e essa parte da carteira dolarizada acaba suprindo aí esse desbalanceamento,
acaba caindo como uma luva para fins de diversificação, além, né, Maurício, de contar com o benefício de não depender do Brasil dar certo. Né? De novo, a gente está na boca do gol de uma eleição daqui a pouco, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. Que tal ter uma parte do seu patrimônio, né, para quem está assistindo a gente, que tal ter uma parte do seu patrimônio que não dependa do Brasil? Que não dependa do Brasil dar certo, né? Que dependa dos Estados Unidos continuar indo muito bem, obrigado, dependa do Sudoeste Asiático, China, Singapura, Taiwan, dependa desses caras continuarem indo muito bem, obrigado. É exatamente isso que um gestor de um fundo internacional faz, seja através de instrumentos de renda fixa, seja através de um multimercado internacional, veículo dolarizado mais diversificado, seja através de um fundo de ações dolarizado também, que só compra ações lá de fora também dolarizado. Tá? Então, a gente tem conversado sobre isso, Maurício, com os clientes em relação às oportunidades do momento. Acho que são essas duas coisas. Tem um monte de coisa para a gente conversar aqui, tá? Tem fundo imobiliário, tem renda fixa pagando 10% ao ano. Eu acho que o pessoal já deve conhecer os benefícios do FGC. A gente costuma levar isso para os nossos clientes aqui, né, no mundo de renda fixa doméstico, né? O que a gerente do banco nunca vai te contar, né? Você tem lá a conta no Bradesco, ela nunca vai te contar que existe um outro CDB, né? Ela só vai te vender o CDB do Bradesco. Por quê? Porque ela tem meta do CDB do Bradesco. Ah, mas eu tenho conta no Itaú, o que vai acontecer? Puxa, não é? Coincidentemente, a sua gerente do Itaú, ela só vai te oferecer o CDB do Itaú, né? Será que ela tem meta, né, para vender CDB do Itaú? Aqui na VLG, como a gente não tem meta, né? A gente não tem meta de produto, né? A gente tem meta de satisfação e rentabilidade da carteira dos clientes. Então, a gente oferece CDBs de outros bancos. Qual que é a grande vantagem? Eles rendem mais e têm um risco que tende a zero. Por que eles têm um risco que tende a zero? Porque no Brasil, né, por incrível que pareça, a gente tem um sistema financeiro super desenvolvido, super sólido. Então, tem esse grande porquinho, né, chamado FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Né? Por que ele é um grande porquinho? Né? Porque todos os meses, todos os bancos pequenos, médios e grandes, ficam enfiando ficha nesse porquinho, ficam enfiando dinheiro nesse porquinho. Ele vai engordando, 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 até um dia que ele precisa ser usado. Exemplo, Banco Pan-Americano. Aconteceu aquele escândalo lá de fraude do balanço, do tesoureiro do Pan-Americano, que era um homem de confiança do Silvio Santos. Todo mundo deve lembrar dessa ideia, dessa história, né? O tesoureiro do Pan-Americano era de confiança do Silvio Santos, mas foi descoberto fraude no balanço. Ataque especulativo contra o Pan-Americano ia quebrar. Se o Pan-Americano quebra, pode acontecer alguma coisa aos modos que aconteceu lá em 2008 nos Estados Unidos. Um banco pequeno ou médio quebra e acaba contaminando bancos grandes, porque os bancos se emprestam dinheiro entre si, né? Então, esse porquinho chamado FGC foi quebrado, foi acionado. O Banco Pan-Americano foi capitalizado, todo mundo que tinha CDB do Banco Pan-Americano, até R$250 mil, foi integralmente reembolsado. Até R$250 mil foi integralmente reembolsado, inclusive com juros. Então, para 4 CDBs diferentes, né, para até R$1 milhão, a gente explica para os clientes que é possível investir em renda fixa com um risco que tende a zero, né? Que é uma afirmação, Maurício, que não passa na prova de finanças. Na prova de finanças, você toma pau, né? Você toma zero na prova de finanças se falar que existe investimento com risco zero. Mas no Brasil existe, né? No mundo de renda fixa existe investimento com risco zero até R$1 milhão. Acima de R$1 milhão, a gente vai ter que conversar de risco de crédito, né? Onde que a gente vai alocar o nosso recurso para correr algum risco, mas um risco que a gente esteja disposto a correr, né? Eu faço esse trabalho aqui em casa também. Vamos emprestar dinheiro para Brasil Foods? É um dos maiores produtores, né? Os maiores exportadores de proteína do mundo. Será que esse cara vai quebrar? Acho que esse cara não vai quebrar. Quanto é que esse cara me paga? IPCA mais 4,5 isento. Resposta, IPCA mais 4,5 isento. Tem risco? Tem risco. Brasil Foods quebrar. Um risco aqui que a gente adora, ainda mais para ganhar IPCA mais 4,5 isento. IPCA mais 4,5 isento, né, Maurício? Esse ano vai dar praticamente 10%. 10% é quase 11,5% bruto, se a gente considerasse os 15% de R só para comparar com o CDB. Dá quase 1% ao mês para risco Brasil Foods, né? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem com os clientes aqui para tentar maximizar essa relação de retorno potencial, risco e liquidez. Legal, Biba. Perguntas antes de passar para a Letícia ou passamos para a Letícia direto? Acho que a gente pode seguir. O Danilo mandou aqui perguntando se alguém tinha algum questionamento. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde aí durante a nossa conversa. E uma coisa interessante também é porque a gente depois vai colocar no nosso YouTube, né? E vai ficar essa live para todo mundo também. E a gente vai continuar divulgando depois, né? Então, por isso que às vezes as pessoas se sentem mais intimidadas e elas devem entrar em contato com vocês, né? Tá bom. Até porque não somos todos conhecedores de mercado, né?
o nosso ramo é saúde, vocês entendem muito bem, né? Tá bom? Eu quero fazer um gancho para a Letícia, antes de passar a palavra para ela, que é o seguinte, né? Eu falei aqui, né? Tudo relacionado à importância, né, da gente investir o nosso dinheiro de maneira eficiente, né? Mas de nada adianta a gente gastar um belo tempo, né, para investir o nosso dinheiro de maneira eficiente, né? E batendo na madeira aqui, né? Alguma coisa dá errado no meio do caminho, né? Alguma coisa dá errado no meio do caminho, seja com a nossa saúde ou seja com os nossos investimentos, e a gente acaba deixando de garantir uma boa qualidade de vida para as pessoas que dependem da gente, né? Aqui em casa sou eu, minha esposa e o Chicão. Então, assim, preocupação total em sim ganhar dinheiro, em sim investir meu dinheiro da maneira mais assertiva possível, mas é aquele negócio, né? Se eu saio na rua, né, batendo na madeira aqui, e me acontece alguma coisa, né? Eu tenho que ter um respaldo, eu tenho que ter um resguardo de que, né, fez algum sentido, né, eu guardar dinheiro, né, não necessariamente para o hoje, né, mas para o amanhã também. E é aí que a Letícia cai com uma luva, né? De nada adianta você tomar muito cuidado com os seus investimentos se você não está tomando cuidado contra um evento extremo, contra um evento inesperado, que infelizmente pode acontecer com todo mundo. E aí tudo que você fez no mundo de investimento vem por água abaixo, né? E é exatamente que aí entra a figura do planejador financeiro, do planejador patrimonial, né, do seguro de vida, que a Letícia vai contar para a gente agora. Né? São coisas complementares, né? O mundo de investimento com o mundo de blindagem patrimonial, né, são coisas muito complementares. As pessoas tendem a olhar isso de maneira isolada, né? São conceitos diferentes, investimento é uma coisa, seguro é outra, né? Mas são coisas muito complementares. Exatamente. Boa noite a todos que entraram depois que a gente se apresentou. Maurício, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Você estava falando aí que é cliente da VLG, eu sou cliente da Fenelon, então tá tudo certo. E com certeza muitos dos participantes aí já devem ter tido a oportunidade de frequentar as clínicas. Então, hoje eu atuo na VLG na frente de planejamento patrimonial e gerenciamento de risco, tá? E como eu comentei com você, é um assunto que eu amo. E a gente escuta aí o Léo falando, né, sobre o mercado financeiro, sobre questões tão detalhadas, tão específicas, né, e muitas vezes tão complexas. E na VLG a gente tem um modelo de atendimento que traz justamente essa tranquilidade para o cliente de deixar a critério do especialista aquele segmento da vida dele, né? Até porque se eu tenho minhas clínicas, tenho ali o meu dia a dia que eu tenho que focar, produzir, vou abrir uma clínica nova, um funcionário às vezes está com um problema, não foi trabalhar, o cliente reclamou, enfim. Tanta coisa que a gente tem no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não consegue olhar com atenção tanto para o mercado financeiro, né? Porque também a gente está num momento de muita volatilidade, as coisas têm mudado com uma velocidade muito grande. Então a gente não consegue parar para olhar aquilo a fundo, tomar decisões rápidas, e aí que entra o assessor de investimentos com esse intuito. E, ao mesmo tempo, Maurício e todos que estão ouvindo, a gente tem que pensar também nas ferramentas de proteção, tá? Porque aqui na VLG a gente tem como base da nossa atuação o que a gente chama de estratégia financeira bem-sucedida, que nada mais é do que um passo a passo para uma vida financeira de sucesso, que não foi criado por mim nem pelo Léo. Na verdade, isso foi criado e instituído pelos maiores especialistas que dizem qual seria aquela receitinha de bolo para que a gente consiga não só preservar, como multiplicar o nosso patrimônio, né? E o que seria essa receitinha de bolo? Na verdade, essa estratégia financeira bem-sucedida, ela começa através da renda que a gente gera, e lá no topo dela está a conquista, né? Que é justamente aonde a gente quer chegar. Só que antes disso, a gente tem a etapa de acumulação, que é justamente a frente aí que o Léo atua, que é multiplicar aquele patrimônio que a gente vai construir através da nossa geração de renda. E antes da etapa de acumulação, a gente tem a etapa fundamental, que é a que eu falei que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, que é a etapa de gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos, ele é tudo aquilo que envolve a proteção do meu patrimônio, tá? E dos meus ativos financeiros. E qual que é o nosso principal ativo financeiro hoje? Se alguém quiser dar um chute aí, pode chutar no chat, tá? Mas o nosso principal patrimônio, o nosso principal ativo financeiro é a nossa vida. Por mais que isso não seja tão tangível, é o principal ativo. Por quê? É o fato da gente estar vivo que nos permite gerar renda,
né? Então, primeiro ponto que a gente tem que observar, o seguro de vida, ele veio para o Brasil com uma característica muito diferente da que ele tem hoje, tá? Que era muitas vezes aquele produto comercializado por bancos, que eram produtos de renovação anual, produtos que não traziam muitas garantias contratuais para os clientes, que muitas vezes o gerente, às vezes, até oferecia junto com o financiamento, com um empréstimo, enfim, eram produtos acoplados a outros produtos financeiros. E as grandes seguradoras, elas vieram para o Brasil, e a gente está falando de empresas americanas, europeias, identificando essa oportunidade de negócio, de trazer o verdadeiro seguro de vida para cá. Porque o brasileiro ainda está construindo essa ideia de planejamento financeiro, ainda está em processo de educação financeira, né? Então, essas grandes seguradoras, elas trouxeram um seguro de vida, que é o verdadeiro, que a gente chama de seguro em vida, né? Porque o seguro de vida que a gente conhecia, eu brinco, Maurício, que ele é um seguro de morte, ele devia até ter outro nome, né? Que muitas vezes a gente paga para aquilo ficar para alguém. O que essas empresas fizeram? Elas trouxeram coberturas em vida. Então, poxa, eu sou dono de uma clínica, às vezes eu tenho filhos, eu tenho dependentes financeiros, o meu negócio ainda depende de mim. E se alguma coisa acontece comigo que eu não consigo estar à frente do meu negócio? Né? E se eu passo por alguma cirurgia que eu preciso me afastar, um diagnóstico de doença grave, uma situação de invalidez, ou até mesmo um cenário de falecimento, né, que os meus filhos ali precisam ter acesso ao meu patrimônio, e hoje a gente sabe que o custo de uma sucessão ele é muito elevado. Então, hoje o seguro de vida, ele permite pensar no próprio cliente, tá? Mediante uma situação em vida, que você tenha a injeção do capital, tá? Da cobertura, para poder manter a sua dignidade financeira e não ter que dilapidar patrimônio. Porque às vezes a gente leva anos para construir e, mediante uma situação de um imprevisto, a gente acaba dilapidando tudo aquilo que a gente gerou. E aí, isso independe de classe social, isso independe do patrimônio que a gente já tem constituído. Todos nós estamos sujeitos a esse risco. Infelizmente, é uma coisa que a gente não controla. Mas a gente tem como se planejar para que, se acontecer, a gente não precise recorrer ao nosso patrimônio para resolver aquele problema. Além disso, hoje a gente tem apólices de seguro de vida resgatáveis no mercado. Então, são produtos que, não acontecendo a situação de falecimento, o cliente ele tem a possibilidade de resgatar uma reserva que ele constituiu através daquela apólice. Então, ela gera ali o poder de escolha, tá? Para garantir a dignidade financeira, às vezes, dos meus dependentes, se eu tenho filhos pequenos, se eu tenho alguém que depende financeiramente de mim, ou até mesmo o próprio negócio, tá, Maurício? Porque a gente sabe que o empresário ele tem muitas famílias ali que ele é responsável por elas, né, indiretamente, através dos seus funcionários. Então, poder perpetuar esse negócio é muito importante, né? E fazer esse processo de sucessão, eventualmente, para um filho ou para alguém que vai assumir ali à frente daquela empresa. Né? Então, hoje o seguro de vida ele assumiu muitas vertentes, ele tem muitas facetas e cada cliente tem uma necessidade, isso é muito legal. Então, a necessidade do Léo é diferente da do Alexandre, que é diferente da minha, que é diferente da Michele, que está aqui perguntando no chat. Então, assim, cada pessoa tem ali as suas particularidades e a gente olha com atenção para construir o planejamento de acordo com o que ela precisa. E aí, entrando na parte dos seguros patrimoniais e planos de saúde, tá, Maurício? Hoje a gente tem aí, assim como na parte de investimentos, onde o Léo busca aquilo que é mais adequado para o perfil de cada cliente, porque talvez um é mais conservador, o outro já é mais adepto ao risco, enfim. E o mercado financeiro ele é muito amplo, assim é o mercado de seguros também. Tá? Então, hoje, trabalhando com uma plataforma aberta, a gente tem a liberdade de fazer aquilo que a gente tanto gosta e que a gente tem como propósito, que é oferecer o melhor para o cliente. Então, a gente tem um leque de seguradoras que estão à nossa disposição para que a gente encontre qual é o produto mais adequado para aquele cliente específico. Ele está precisando do seguro da clínica dele? Ele está precisando do seguro de algum equipamento? Tem a necessidade pela convenção coletiva de ter seguro de vida para os funcionários? Esse cliente ele precisa contratar plano de saúde? A gente vai olhar com atenção para entender qual é a necessidade e qual produto que se encaixa de uma melhor forma, levando em consideração custo-benefício, para trabalhar em prol do cliente.
tá? E ter uma plataforma aberta é a melhor forma da gente fazer isso. E aí, falando do patrimônio, pensar na nossa vida e pensar no patrimônio que a gente já construiu é super importante para conseguir multiplicar esse patrimônio. E a gente tem muita cultura hoje no Brasil do seguro patrimonial, né? Então, muita gente nem sai da concessionária sem ter feito o seguro do carro. E hoje vocês aí, como donos de clínicas, têm muitas vezes equipamentos de um custo elevado, que a gente sabe que tem a necessidade dessa proteção, e que, enfim, que são equipamentos caros, e muitas vezes, se a gente não tem esse tipo de preocupação, acaba lançando mão ali de um recurso elevado mediante o imprevisto, né, que pode acontecer. Então, a ideia é que a gente consiga estruturar esse planejamento financeiro olhando tanto para a parte de acumulação, que é super importante, quanto para a parte de gerenciamento de riscos, trazendo aí o melhor para o cliente, né? E conseguindo, principalmente, dar tranquilidade financeira para vocês fazerem o que vocês fazem de melhor, né? Que é atuar no negócio de vocês, atender aí os pacientes, quem não atua na frente atendendo diretamente os pacientes, mas recebendo na clínica como empresários, né? Então, assim, isso é super importante, que vocês tenham o respaldo financeiro e estejam acompanhados de bons profissionais para poder fazer o que vocês fazem de melhor, né? E como eu falei, independente da profissão que eu exerço, de qual é a minha remuneração, se eu tenho filhos ou não, todo mundo precisa de seguro. Seja o seguro patrimonial, seja o seguro de vida, como eu falei. Então, o plano de saúde que nos dá um respaldo aí para situações mais rotineiras, né? Então, tudo isso vai ajudar a gente a preservar o nosso patrimônio e conseguir multiplicar ele ao longo dos anos. Porque, como eu digo, de nada adianta a gente trabalhar, e vocês provavelmente trabalham bastante, têm muitas responsabilidades, como eu falei, muitas famílias às vezes dependem diretamente de vocês, pelos funcionários, enfim, não adianta construir, e mediante uma situação de imprevisto ter que dilapidar aquele recurso. E a pandemia está aí para provar para a gente que a gente não tem controle, né, sobre essas questões. Então, de fato, para morrer basta estar vivo, são riscos que a gente não controla, mas a gente tem como se planejar, né? Quando a gente se planeja, o impacto ele é bem menor. Então, é um momento super oportuno. As vendas de seguros, elas cresceram muito porque o brasileiro tomou um sustinho, né? A gente não tem essa cultura aí de pensar no imprevisto, somos um povo muito otimista, e, de repente, o cenário financeiro mudou, a vida mudou, muitas pessoas se viram incapazes de gerar renda por situações de internação, até mesmo de invalidez, questões de falecimento. Então, a gente tem que tomar um tempinho aí para olhar isso com carinho, com cuidado e desenvolver o planejamento adequado, considerando as particularidades de cada um. E é isso que a gente faz aqui, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu também estou à disposição para responder, de seguros de forma geral, planos de saúde, fiquem à vontade, tá? Tá bem, Letícia, obrigado. Eu sei que acho que o Léo ou o Alexandre vão responder aí as perguntas da Michele, né? Mas o que me deixa bastante tranquilo em trazê-los até aqui é essa capacidade, essa especialidade de vocês em trabalhar com a expectativa de cada um. Até para que vocês entendam, né? Somos aproximadamente hoje 1.000 associados, a gente considera aproximadamente aí em torno de 2.000 clínicas que trabalham dentro desse contexto dos associados, porque nós temos associados de Brasília, São Paulo, interior do Paraná, né, Rio de Janeiro, enfim, temos associados que são empresários, que são a grande maioria, né, que tem clínica, né, e temos também professores, né, que também trabalham a carreira acadêmica. Então, a Abra é bastante ampla, né? Somos associados, obviamente, de pessoas físicas, mas todos com uma história, né? E essa grande vantagem que vocês estudam através dos nossos anseios. E aqui eu coloco anseios de forma segura. É isso que a gente realmente tem confiança em vocês. E como nossos recursos são orientados e aplicados,
Isso é muito importante e que para todos que também nos ouvem, eu acho bastante interessante que eu coloque aqui como o Alexandre faz. Então, a gente conversa e tudo aquilo que é sugerido é explicado e precisa, obviamente, da nossa aprovação, porque ainda quem não está muito acostumado, né, em trabalhar simplesmente com um aplicativo na mão, então tudo é explicado através do nosso consultor, tudo é direcionado de acordo com os anseios, mas também, às vezes, de uma explicação de idade, né, aquilo que a gente pode ter de risco através de estudos. Então, eu acho que os seguros, né, os planos de saúde, hoje, por exemplo, a gente entende que é muito interessante plano de saúde não só para nós, mas para os nossos funcionários. Isso muitas vezes segura um excelente funcionário dentro da nossa empresa, Sem entendeu? dúvida. Porque vários estudos nos mostram que não é somente o salário que segura e não é ele o maior fator e o melhor fator, mas sim trabalhar num lugar que a pessoa tem um ambiente agradável, a pessoa vê que é um lugar que faz o bem, que trabalha corretamente, mas também ele pensa muito hoje em saúde, né? Sim. E seguindo esse contexto, eu gostaria que vocês também depois pudessem falar um pouquinho sobre linha de crédito. Né? A gente está falando de investimento, seguro, plano de saúde, mas um pouquinho de linha de crédito. Por quê? Porque como a nossa grande maioria é de investidor, né? Nós somos empresários, muitas vezes nós necessitamos não só para crescer, mas também para nos mantermos atualizados, né, no mercado. Então, agradecendo a Letícia também pela explicação, obviamente que nós teremos os contatos diretos depois, mas também que falasse um pouquinho sobre as linhas de crédito, como que vocês trabalham? Trabalham realmente como bancos ou vocês trabalham de uma maneira um pouco diferente? Como é? Por favor, tá bom? Obrigado. Então, Maurício, eu vou te responder dessa parte de linha de crédito. Não é diferente do que foi exposto aqui pelo Léo e pela Letícia. Hoje a gente tem mais de 15 instituições financeiras que a gente representa, né? Aí eu falo de fintechs, bancos comerciais, fundos de investimento, onde a gente faz a reunião inicial com o cliente, entende a necessidade, identifica o perfil que ele tem, se é para uma fintech, se é para um fundo de investimento, se é para um banco convencional, faz esse trabalho de forma bem individual e diferente dos bancos, né? É de forma bastante impessoal. Para a gente é indiferente de qual banco que vai atender. A gente realmente quer uma solução que cabe no fluxo de caixa do cliente. Eu quero uma... tem sido muito comum, até por conta da pandemia, desse momento que a gente vem vivendo, alguns setores, eles buscam a operação com uma espécie de uma carência para começar a pagar, porque se organizam para fazer o trabalho dele, abre a loja, aí vem algum decreto, fecha por 15 dias, 30 dias, enfim, atrapalha todo o fluxo de caixa da empresa. Então, a gente tem conseguido, junto com alguns parceiros, conseguir operações, obviamente, né, de acordo com o tipo de garantia, enfim, com um prazo mais longo e até carência de pagamento de 6 meses, 12 meses, e aí o empresário fica concentrado no negócio dele, concentrado nos funcionários, a fim de entregar o serviço com qualidade, gerar a margem dele, e essa parte a preocupação que ele tinha com aquele fluxo de caixa mais apertado, ele fica mais tranquilo, ele deixa isso de lado por um tempo. Então, de fato, a gente tem conseguido fazer entrega de soluções, a gente sempre deixa muito claro que a gente busca no mercado, né, nesses parceiros, que hoje são mais de 15, soluções que cabem ali no fluxo de caixa do empresário. E, sendo mais claro aqui, a gente entrega a linha de capital de giro, a linha de financiamento de imóveis, crédito imobiliário, tudo isso a gente tem no nosso portfólio e avalia caso a caso. Como o Léo falou mais cedo aí, estou querendo comprar imóvel, às vezes a pessoa quer até resgatar o dinheiro para investir tudo no imóvel, e às vezes não fica preocupado com o que pode acontecer ali na frente, tomar um susto e impactar algo que impacte no fluxo de caixa dele. E a gente traz alguma solução, né? Não resgata tudo, não gasta todo o dinheiro no imóvel, vamos financiar uma parte, ou então fazer uma operação com garantia, talvez, de um outro ativo que tenha na empresa, ou de algum sócio, dando um fôlego financeiro aí. E mais uma vez, o que fica diferente dos outros bancos, que é feito de forma bastante imparcial. Como que a gente pretende fazer esse atendimento, Maurício? É algo que a gente gosta muito dessa conversa, principalmente da primeira conversa com o cliente. A gente tem um link lá no
site da Abro, né? Ele clicando, ele fala o que vai precisar, sobre o que ele quer falar, sugere um horário para a gente estar em contato, o que é melhor por WhatsApp, ligação, enfim, a gente vai entrar em contato, tem uma equipe preparada, bastante capacitada para poder abordar, né, os associados, e o melhor, né, a gente tem uma condição diferenciada de qualquer outro cliente nosso. Nós temos aí hoje, como foi falado pelo Leonardo, mais de 2,5 bi sob custódia. Eu acho que esse número deixa muito clara a confiança que os clientes têm no nosso negócio aqui. E temos mais de 2.000 clientes hoje, né, na carteira. E os associados da Abro terão uma condição diferenciada nesses produtos que a gente falou, que a Letícia, sobretudo que a Letícia falou e que eu estou falando aqui, vai ter uma condição diferenciada, de fato, dos outros clientes que a gente tem, por conta, enfim, da parceria que a gente vem aí há alguns meses estudando para conseguir te atender de forma diferenciada e levar para 100% dos associados que tiverem interesse o mesmo serviço com a mesma qualidade que a gente vem te entregando aí há anos, te atendendo na parte de financiamento, na parte de assessoria de investimento e os serviços, né, que você der oportunidade para a gente tratar. De outras linhas de crédito, a gente está à disposição para falar, aciona lá através do link, eu penso que é a melhor maneira, o maior canal, a gente está à disposição para continuar atendendo. Leonardo, quer cuidar das perguntas aí do chat? Isso, Léo. Vamos lá, então. Michele, eu sou um grande fã de ETF. ETF é uma maneira muito prática e simples de diversificar, né? Então, no passado recente, né, quando os ETFs não existiam, a gente, para diversificar, tinha que pensar em montar uma cesta de ativos, né, com características diferentes entre si, né? Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, a gente compra um único ativo que já faz esse trabalho para a gente, né? Então, a gente, por exemplo, gosta muito do ETF que replica exatamente o SP500, né? Falando de investimento dolarizado, né? A gente consegue comprar o Ibovespa americano, né? Que é o S&P 500, o SP500, aqui no Brasil, né? No dólar do dia, através da nossa própria bolsa, né? Então, você não precisa mandar o dinheiro para fora para, por exemplo, comprar o ETF que replica a bolsa americana e fazer um investimento dolarizado de maneira inteligente, né? A gente gosta muito, por exemplo, dos ETFs temáticos, né? Então, ETF de tecnologia, né? Uma cesta de ações de tecnologia. Para que eu vou comprar todas as ações de tecnologia para montar uma carteira diversificada? Eu posso comprar um único ativo que me consolida essa diversificação. ETF de saúde global, a gente gosta muito. Esse ETF ele compra as maiores empresas de saúde do mundo. ETF que replica exatamente a composição da Nasdaq, a gente também gosta bastante, né? Então, gostamos muito de ETFs, belíssimo instrumento, tanto para investimento em reais quanto para investimento em dólares, né? Mas principalmente no que diz respeito à diversificação. E aí também queria saber quais agências vocês utilizam de informação sobre os ativos. Eu não entendi muito bem a pergunta. Fonte de informação, é isso? Aonde que a gente busca as nossas fontes de informação? Eu penso que é isso que ela quis perguntar, isso. Em todos os lugares, né? Com exceção do Jornal Nacional e da Folha de São Paulo, né? Sendo bem objetivo, é isso, né? Para de assistir o Jornal Nacional e para de ler a Folha, né? Você vai acabar se informando de maneira muito melhor, né, sobre o que fazer com os seus investimentos e sobre qual que é o termômetro real, né, ou qual que é o real termômetro da economia, né? Porque é inacreditável. Eu fiz a besteira, né? Tô falando aqui, mas acabei né, fazendo a besteira de assistir o Jornal Nacional no final da semana passada. Parecia que a gente estava no auge da pandemia. Parecia que a gente estava no auge da pandemia, no pior momento econômico possível, que o país ia acabar. Que era exatamente o discurso de um ano atrás, quando a gente estava em março e abril, que justificava o discurso, só que agora não, né? Poxa, mas você está defendendo o governo? Não, pelo contrário, né? Esse governo teve muito mais demérito do que mérito, né? Mas a gente aqui gosta de olhar os fatos, né? Olhar os fatos, olhar os dados. E os fatos, os dados apontam para uma melhora, ponto, né? Então, essa falta de imparcialidade, né? Ela é muito latente em alguns veículos de mídia, então tomar cuidado com os veículos de mídia que se acompanham, né? Eu dei exemplo aqui da Folha de São Paulo e do Jornal Nacional, né? Que são dois exemplos claríssimos, né? De muito viés político e pouco viés racional ao passar a notícia, né? Então, assim, eu dividiria, né, para ser mais preciso, né, na resposta, eu dividiria em dois grandes grupos, né? O grupo informativo,
e o grupo analítico da coisa, né? Então, assim, onde você busca as suas informações no que diz respeito ao caráter puramente informativo, valor econômico. Se tiver um lugar para te falar para ir, leia o valor econômico todos os dias. Ah, mas onde você busca o gabarito técnico para fazer as análises de acordo com o que está lá no valor econômico? Aí tem diversos livros de finanças para a gente conversar, diversos livros de finanças comportamentais, inclusive, para a gente conversar a respeito, tá? Eu acho que não é só mais a parte quantitativa, tem a parte qualitativa, né? Que é a parte psicológica mesmo, que influencia muito para o bem e para o mal, né? Na nossa tomada de decisão. Então, tem todo um arcabouço técnico que daí tem que ir para cima de livro mesmo, para cima de paper e tese de mestrado, e tese de doutorado, e tem que passar, né? A se aprofundar aí, né? Para e a fundo na teoria. A gente, se não me engano, né, Lê e Letícia, a gente está indo forte para cima dessa área educacional, essa demanda e essa pergunta da Michelle é muito oportuna nesse sentido, né? A gente sente, né, os clientes, os investidores exatamente ávidos, né, por irem atrás, né, de mais informação de qualidade para entender, se aprofundar, ficar mais tranquilo em relação à alocação de capital, né? E é por isso que a VLG tem um braço de educação financeira, tá? Então, acho que a gente vai voltar a conversar disso em breve, Maurício. Mas tem um braço de educação financeira muito forte, tanto para o cliente, né, quando entra aqui diretamente, a gente, para fazer um bate-papo sobre o que deve ser feito de acordo com a nossa opinião, com os nossos estudos, o que deve ser feito para a alocação desse recurso. Então, toda a explicação por classe de ativo, a gente faz questão de fazer algo muito didático do porquê sim, porquê não. E tem também os cursos que a gente prepara in-house aqui, né, os cursos proprietários que a gente também disponibiliza para os clientes, tá? Exatamente para dar esse norte que a Michelle está pedindo. Mas, resumo da ópera, tá? Leituras recomendadas, né? Leitura diária, valor econômico, né? E aí, para estudar finanças, né? Se quiser ir atrás, Daniel Kahneman é o cara de finanças comportamentais, e um cara que eu gosto muito de finanças tradicionais é o Copland. Eu passo isso depois para o Maurício para ele passar para vocês os nomes, tá? Mas é um cara aí dos mais famosos. Ele e o Damodaran, né? O Copland e o Damodaran são os mais famosos aí para modelagem de avaliação de ativos financeiros. Muito legal. Fazendo só um comentário aqui, desculpa, Alexandre. O que a gente percebe é o seguinte, né? Se a gente não ler jornal ou não assistir, a gente fica desinformado, mas também quando a gente assiste alguns, a gente fica mal informado. Então, a gente fica sempre naquela balança, né? Tem que tomar bastante cuidado. Exatamente nessa linha, Maurício, que aquela velha metáfora que tem todo fundo de verdade, que é melhor eu não ter um mapa do que ter um mapa errado. É exatamente isso que você falou. É melhor eu não ter um mapa do que ter um mapa errado. E a mídia, querendo ou não, ela acaba indo muito para o lado do sensacionalismo, muito do lado do que dá ibope, muito do lado do que causa fervor. Então não tem fervor nenhum. A bolsa está na máxima histórica, o dólar veio de 6 para 5 e o déficit público caiu. E as reformas estão sendo tramitadas. A verdade é essa, ponto. Ah, não, mas tem eleição, tudo vai dar errado, o Brasil é horrível, tal. Outra discussão. No que a gente consegue ver, no que está acontecendo agora, com os dados deste mês, dos últimos 2 meses, o que vai acontecer nos próximos 60, 90 dias, aparentemente é algo positivo, ponto. Vai ser positivo para sempre? Não é isso que eu estou falando, né? Mas essa imparcialidade é muito importante na tomada de decisão, né? Por isso que a gente, aqui na VLG, tem mania de estar muito próximo dos clientes, tá? Excelente. Você complementar, né, que além da forma didática que o nosso assessor fala com o cliente, enfim, deixando bem claro porquê, o motivo das sugestões, a gente foi colocado aí no chat, a gente tem, da parte educacional, um curso de formação de investidores e de novo, tem uma condição especial aí para os associados da Abro, tá bom? Aí os detalhes podem pegar conosco lá através do link. E bem, se não tiver mais pergunta, eu penso que, diferente do que a gente falou aqui, podem nos acionar a qualquer momento, que a gente está disposto para conversar sobre todos esses temas que tratamos aqui, como o Léo falou, de fato um atendimento 360 graus, da pessoa física, da jurídica, da parte de investimento, da parte de crédito, parte de proteção, de serviços, enfim, a gente tem um leque extenso de produtos aí
para poder oferecer para os associados da Abra. Bom. Se tiver mais algum complemento, Maurício? Não, é isso. Inclusive, você citou, Alexandre, e eu vou aproveitar o link, porque o contato de vocês está no nosso site, né? E, inclusive, essas nossas parcerias, elas colocam como esse curso que você acabou falando aqui agora, né, no chat, o curso de formação, que nossos associados têm desconto, e também as parcerias com melhores condições, não só de valores, mas também de, inclusive, premiações e brindes, né? Então, os associados já foram informados e isso é bastante bacana. Você me comentou aqui comigo, eu acho que foi, na verdade, o Danilo, né? O Danilo passou aqui que nós temos uma enquete. Como que é isso, pessoal? Danilo? Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar a enquete pelo próprio Zoom, tá? Então, vai aparecer na tela de vocês a própria enquete. E são só 8 perguntinhas, tá? É bem rapidinho. Se vocês puderem responder, vai ajudar bastante também a gente a entender melhor como é que foi essa live na percepção de vocês. Tá bom. Perfeito, Danilo. Inclusive, nós também colocaremos para os nossos associados algumas questões que eles têm interesse, vocês podem até nos ajudar, tá? Sobre assuntos para que a gente possa trabalhar mais. Lembrando que tudo isso que a gente falou aqui agora vai ser, obviamente, colocado no nosso YouTube, então todos os associados que não puderam participar terão acesso, tá bom? Excelente. Futuramente, Maurício, se você quiser, futuramente, com uma ideia para a gente refletir juntos, se quiser fazer algo temático, né, a gente está inteiramente à disposição, tá? Uma live exclusiva sobre ações, uma live exclusiva sobre fundos imobiliários, uma live exclusiva sobre investimentos no exterior, uma live exclusiva sobre oportunidades no mundo de renda fixa. Então, a gente pode seguir nessa linha nas próximas, se vocês tiverem interesse, tá? De fazer uma coisa mais específica. Eu gosto de fazer um comentário, uma vez a gente falando com o Alexandre, e a gente tem uma característica, cada um tem a sua, né? E conversando sobre um conhecido que gosta muito de imóvel, né? Gosta de imóvel e compra e espera, porque a região é próspera e porque conhece bastante, mas ele também gosta muito de fundo imobiliário, né? E por causa daquela parcelinha que todo mês ele tem e tal. E aí um dia conversando, eu falei assim, você já percebeu que tudo que você tem está em imóvel? Não, eu tenho no banco. Eu falei, olha, do jeito que você está fazendo, está tudo em imóvel. Então, qualquer problema que tiver, seja o fundo imobiliário, ou seja o imóvel que você tem, está tudo em imóvel. E a pessoa não conseguia fazer essa leitura. Entendeu? Ele achava que o dinheiro estava em outro tipo de negócio. Por acaso, fundo imobiliário. E o resto dos investimentos também em imóveis. Então, esse entendimento, ele parece ser simples, mas muitas vezes a gente não consegue raciocinar nessa linha, entendeu? Então, ou seja, parece que não, mas todos os ovos estavam na mesma cesta, né? Então, por isso é importante a conversa, né, com vocês, para que vocês consigam alinhar tudo que a gente fala nos nossos anseios e aquilo que a gente realmente pode trabalhar de uma maneira mais segura e mais rentável. Gostei da ideia, Leonardo. Legal. Falaremos em breve, então, de novo. Então, tá joia. Tá. Combinado. Bom, gente, então, gostaria que vocês pudessem, em nome da Abro, novamente, agradecer vocês, tá? Pela participação, o tempo de vocês, tempo precioso, conhecimento de vocês. Sabemos que é a primeira, nosso contato, e que em breve, né, os associados, eles entram em contato com a secretaria também, antes de entrar em contato com vocês, e a gente já vai migrar os nossos contatos para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado, Maurício, mais uma vez. Muito bom mesmo. Obrigada, Maurício, pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Maurício. Um abração. Um abração, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Até logo. Boa noite. Tchau. Tchau.